Então, gente, a Rúbia, ela é mulher de Deus, é uma menina assim, garrada com missão. Né? Na último encontro que nós fizemos, ela estava voltando de trabalhar lá com as meninas que são os traficadas com instrumentos sexuais e depois são abandonadas para morrer. E tem pastores que vão lá, pegam essas meninas, levam para uma escola, dão um lar para essas meninas. A Rúbia estava lá nesse processo, né? E a Rúbia, ela faz missão na rua, em qualquer lugar. O trabalho dela né, nesse sentido, ela trabalha com questões de vício, né? Ela é psicóloga de família, ela trabalha com clínica, então uma gama de experiências, né? E é uma amiga querida, ela nunca nega fogo, assim, só se ela não puder mesmo, ela sempre está firme. E, Rúbia, vamos sentar aqui, seja bem-vinda. Mirela. Ei, Mirela, essa aqui eu estou falando para você também. Amiga querida também, né? Vai faltar uma hoje, a Kellen, né? Mas a Mirela, eu encontrei a Mirela, ela oferecendo um curso, né, lá na nossa congregação. A Mirela estava chegando na congregação, né? E ela foi me apresentar o que ela fazia. Eu olhei para ela e falei assim: será que esse negócio é assim mesmo? Aí eu falei: então tá, você mexeu comigo, eu quero contar uma situação minha. Fui, né, e falei: não, isso. Ela falou: não, vamos fazer um negócio aqui agora, olha ali. Papapá, fez uma ação comigo e foi assim, ó, pá. Aí eu assustei, falei: não, peraí. Aí ela fez, né, nós chamamos o curso, conhecemos o curso, oferecemos o curso e foi maravilhoso. E é um curso assim que depois, né, fazer um jabá aqui, né, chama Movendo-se ao Êxito ainda, mesmo online, né, um curso online, chama Movendo-se ao Êxito, é maravilhoso, tá? Não é um curso religioso, mas é um curso extremamente espiritual, tá? Mas não tem nada a ver com, você não vai lá para escutar um curso de igreja, tá? Mas se você tiver olhos e ouvidos espirituais, você vai encontrar todos os princípios ali que você precisa encontrar. Movendo-se ao êxito. Mirela Neri, né? Mirela Neri está nas redes sociais. Você faz aqueles negócio de rede também ou ainda não é? Ou você está igual eu, que não faz videozinho? Qual que é a rede? Rúbia Freitas. Está no normal? Rúbia Freitas normal, né? Não tem 2T, 2O. Rúbia Freitas, Mirela com 2L, Neri com Y no final, tá bom? E aí a Mirela, gente, ela, quando eu perdi meu filho, que eu estava contando para vocês, eu estava em Uberlândia, né? E minha esposa só aqui em Goiânia, né? E a Mirela, ela simplesmente entrou lá, falou: tô aqui. Ela entrou dentro da sala, ela dormiu no hospital, ela atendeu minha esposa até começo da madrugada, dormiu um pouquinho no hospital, numa sala do lado, né? E no outro dia ela atendeu minha esposa de uma forma muito profunda, assim. E na hora do parto, ela falou: vocês vão me ligar. Ela foi dormir assim, para não desmaiar lá na nossa frente, porque ela passou assim, né? Ela foi dormir, ela cancelou todos os atendimentos, né? E não são baratos, né? E ela falou assim: ó, que for nascer, você me liga. E na hora do parto, eu estava olhando no olho dessa mulher, né? Então, eu sou muito grato a ela, tá? Foi muito lindo o que ela fez por nós, tá bom? Então, senta aqui, minha amiga. Como é que vai funcionar? Bom, vocês já falaram com o crente, com o pastor, né? Ele vai voltar um pouquinho, acho que dá um tempinho à tarde, não dá um besteirinho, porque eu não posso ficar muito por causa do... Né? Mas aqui vocês vão falar com as profissionais de psicologia, tá bom? Então, eu queria que vocês fizessem perguntas aí no papel, fizessem perguntas no microfone, e elas vão responder, tá bom? Elas vão responder, cada uma com a sua experiência, com o seu jeito de olhar, mas eu quero que vocês aproveitem esse momento aqui, porque isso aqui para pagar, eu vou pagar as consultas, porque é caro, entendeu, irmão? Então vamos aproveitar. Mas, Mirela e Rúbia, nós estamos aqui com formação de pessoas, gente que está buscando crescer, tá bom? Vamos lá? Mirela e Rúbia, nós ouvimos aqui algumas questões sobre a questão de filhos adotivos, certo? E esse é um drama e uma dor que não é muito falada. Às vezes tem histórias de pessoas que não contam, né? Como é que é isso? E como é que a gente pode trabalhar? Porque, assim, muitas vezes a gente fica pensando qual que é o nosso papel como povo cristão, e a gente entende que tem muitos filhos órfãos, e a igreja tem que ter um papel nisso. Então, como que nós podemos fazer isso de uma forma menos
prejudicial, naquilo que já foi uma dor, que já foi uma marca. Como é que a gente pode atuar nesse processo, tá bom? Qualquer uma das duas aí. Os dois microfones estão. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Para mim, falar de adoção é muito bom. Eu trabalhei com adoção há 5 anos. Fiquei 5 anos trabalhando em adoção na vara especializada da infância e juventude. E, para mim, adoção é uma coisa maravilhosa. Nós somos adotados, né? Nós, como cristãos, como filhos, nós somos adotados, todos nós. Então, trabalhar com adoção, para a gente trabalhar com filhos, né, que foram escolhidos. Na verdade, eu peguei o Rony falando um pouquinho aqui, né, mas eu fui escolhido para ser seu filho. Né? Quando eu sou adotado, eu sou escolhido. Então, é algo muito precioso. E a gente trabalhar isso com as crianças que são adotadas, né, adotivas, é importante a gente trabalhar desde o início. Né? Falar que é um filho do coração, falar que eu te escolhi para ser meu filho, né? Você foi gerado no meu coração. Né? Então, é importante a gente trabalhar desde o início, não ficar com esse segredo familiar. São verdades ocultadas que isso a criança capta. Não há como a gente esconder. Né? Um dia a criança vai captar. Então, é importante a gente trabalhar com elas desde criança, né? Falando para elas. Né? Eu trabalho muito com o filme Mowgli, com as crianças, né? Que ele é um menino lobo, ele é adotado. A gente fala adoção interracial, né? Porque ele é adotado pelos lobos. E a gente vai trabalhando de forma lúdica com elas, para elas compreenderem na linguagem de uma forma que não seja pesada. Né? Tem vários filmes que a gente pode trabalhar, desenhos, né? E trabalhar até com questão... Jesus foi adotado também. Né? Ele foi adotado por Maria e José, que ele é filho de Deus, mas ele foi adotado. Foi gerado de uma forma, mas ele foi adotado por Maria e José, porque, na verdade, ele era filho de Deus. Então, nós temos alguns exemplos que a gente pode trabalhar com a criança. Né? Trabalhar sempre de maneira lúdica, de maneira que ela, na linguagem dela, né, trazendo essa temática. E não é difícil para os pais, né, os pais que adotam, mas é importante a gente ir trabalhando, porque isso é bom até para nós, como pais. Né, para nós, estou me colocando aqui. Então, eu tenho uma filha que é adotada, mas ela está lá no Nepal. Eu adotei ela está no Nepal. Né? E ela me chama de mãe, mas ela mora lá. É porque a gente tem essa questão de a gente pode adotar as crianças lá. E é muito lindo essa questão da adoção. Né? Eu escolho ser mãe, eu escolho ser pai, e eu sou chamado para ser seu filho. Então, a gente tratar como uma questão natural para a criança. Né? Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. Um convite do Rony é sempre um presente. Eu já me sinto em casa. Eu vim, né? Falei assim, o que tiver que surgir lá vai ser realmente um tempo precioso. Então, estamos aqui, né, à disposição, representando a psicologia. Felizmente, eu sou cristã, né, uma caminhada cristã. Eu me tornei evangélica há 2 anos e eu me alegro a cada dia mais com a oportunidade de estar mais próxima com a Bíblia, porque eu percebo que eu consegui fazer um caminho na psicologia muito divino. Mas aqui nós precisamos nos centrar na psicologia, tá bom? Mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão poder pegar esse conhecimento e traduzi-lo à luz da Bíblia. E o Rony está aqui para fazer isso com maestria. Bom, então, a adoção, acho importante tudo isso que a Roberta falou, é fundamental. Né? A clareza, a verdade, a transparência daquilo que atua numa família sempre liberta. Sempre. Um segredo em família que é mantido nesse nível é um peso,
uma culpa, e isso subtrai vida de uma maneira muito forte para todas as pessoas envolvidas. Mas para a gente entender isso, então, com mais clareza, nós precisamos falar do princípio, da origem da vida. Uma pessoa, ela é a soma do pai, da mãe, dos avós, dos bisavós, dos tataravós dela. Ninguém separa isso do corpo de um indivíduo. A Rúbia é a soma do pai, da mãe, dos 4 avós, dos 8 bisavós, dos 16 tataravós dela. E nada na vida muda isso. Então, ela recebe o corpo físico e também o psíquico. Porque físico, psíquico e espiritual estão juntos numa mesma unidade no organismo dela, no meu, no do Rony, no de todos vocês. Isso é indissolúvel. Não há nada que separe isso. E é muito importante distinguir psíquico do espiritual. O ideal é que a pessoa tenha essa compreensão profunda e ela busque um conhecimento que os ajude numa visão comum aos 3 aspectos. Tá bom? Mas quando uma pessoa chega na vida, ela chega dessa maneira. Então, no meu organismo, do mesmo jeito que eu recebi o nariz, a boca, os olhos, o cabelo dos meus pais, o tamanho, a estrutura corporal, né? As doenças, algumas pessoas chegam na vida e recebem a diabetes, não é? O câncer, que vem por herança. Nós também recebemos a força psíquica, a coragem, a determinação, a disposição, a valentia, assim como também as dores. Todas as dores que não foram curadas pela geração anterior, nós também recebemos no nosso organismo, em termos psíquicos. A tristeza, a solidão, a vontade de tirar a própria vida, não é assim? E isso é imutável, no sentido de que não tem como negar isso. Não tem como fingir que isso não aconteceu. Vocês me compreendem? A vida da Rúbia, só a mãe dela e o pai poderia dar. Só. Se a mãe da Rúbia tivesse escolhido outro homem, não seria a Rúbia. Se o pai dela tivesse escolhido outra mulher, não seria a Rúbia. A Mirela, a minha vida só foi possível através do seu Valder e da dona Milena. Porque se a dona Milena tivesse casado com outro homem, não seria a mulher, a Mirela. Podia ser uma outra mulher, mas totalmente diferente da minha existência. O Rony, a mesma coisa, para vocês, a mesma coisa. O que eu estou mostrando aqui? Para gerar a vida de um ser humano, só pode ser um pai e uma mãe. Isso não muda. Mas se a mãe da Rúbia e o pai da Rúbia tivessem gerado ela, cuidar dela, dar comida, ensinar, educar, quem poderia fazer? Qualquer pessoa existente no mundo poderia fazer isso por ela. Por mim também, pelo Rony também e por vocês também. Compreendem a profundidade disso? E lá no fundo, bem lá no fundo, mas lá no fundo mesmo, naquele lugarzinho que a gente não gosta de ir, que a gente finge que não está lá, mas que é 90% daquilo que nos movimenta na vida, que é a força do nosso inconsciente, sabe? Por isso que a gente está sempre repetindo a mesma coisa. Por isso que a gente está sempre tendo dificuldade de mudar comportamentos, prometendo que não vai fazer uma coisa e acabando fazendo. Nesse lugar que a gente não consulta, a criança sabe que ela não pertence àquela família. Por mais que os pais adotivos se dediquem amorosamente,
E eu tenho certeza absoluta, porque eu acompanho essas famílias já há alguns anos, que é um amor infinito. Essa criança ela não sente que o corpo dela se encaixa a esse núcleo. Porque no corpo dela não atua aquela mamãe e aquele papai. No corpo dela não está presente aquele vovô e aquela vovó que ela conheceu. No corpo dela acontece diariamente a presença daquelas pessoas que ela se mantém distante. E isso é uma inquietação, uma perturbação psíquica profunda para todos. Só que essa criança, ela tem tanta gratidão pelos pais adotivos que ela se obriga a engolir essa dor. Mas quando ela engole essa dor, ela engole a identidade dela, o existir dela. Ela não se sente no direito de existir sendo quem ela é. Então, e por mais que ela fique chateada e magoada com os pais biológicos, é divino o amor que uma pessoa sente. Porque essa mãe poderia ter escolhido tirá-lo, mas não tirou. Ah, mas ela tentou, mas não tirou. A criança está na vida. E nenhum outro vínculo é maior do que esses 9 meses onde essa criança sugou vida dessa mãe. Essa criança se nutriu do sangue, do ar dessa mãe. E isso é o princípio. E o princípio, gente, é inegável, porque ele é divino. Então, tentar negar esse princípio, a adoção, ela tem tudo para dar certo e ser maravilhosa, desde que os princípios eles sejam honrados. Então, quando os pais adotivos reconhecem a importância dos pais biológicos, eles tendem a ajudar a criança a sentir e a concordar com esses pais. E isso traz paz para todas as famílias. Mas, na maioria das vezes, os pais adotivos querem que essa criança se mantenha distante dos pais biológicos. E quando eu falo distante, é no sentimento, tá, gente? Porque, às vezes, os pais biológicos optaram por não estar presentes, né? E não tem como a gente obrigar. Mas o que a gente precisa entender é que essas crianças precisam sentir paz em amar esses pais mesmo no abandono, porque amam. Não tem como se livrar desse sentimento, dessa gratidão pelo que foi maior. Se a gente coloca de um lado a vida dada, e do outro lado a gente coloca o estudo, a educação, as roupas, as noites sem dormir, qual que é determinante para a existência da pessoa? A vida dada. Porque se não tivesse a vida, não teria o resto. Compreendem? Então, o que nós precisamos compreender melhor na adoção? Sobre ordem. Quando nós conseguimos compreender a ordem das coisas, isso facilita para que tudo possa fluir. Então, algumas pessoas me perguntam assim, qual a idade a criança deve saber? Desde o primeiro minuto. Bebê no seu colo, você já começa a contar para ela. Ela precisa entender a realidade exatamente como a realidade é. Porque os sentimentos, eles acontecem no corpo e nós nos comunicamos com as pessoas não pelo que nós falamos, nem pelo que nós pensamos, nem pelo que nós fazemos. A comunicação real e autêntica das pessoas, elas acontecem por tudo aquilo que nós sentimos. E é o sentimento que você transmite que seu filho assimila. Por isso que nós estamos passando por tempos desafiantes. As pessoas têm discursos, ações até bonitas, mas os sentimentos não são íntegros. Compreendem? Então, para que haja paz nessa família e essa criança possa crescer com força, então é necessário ser percebido. E eu vou acrescentar alguma coisa. Devo seguir, Rony? Devo seguir? Tá? Pode ir?
Pode? Tudo bem? Tá bom, gente, eu sou bem... Tá. Tá bom, eu estou acompanhando aqui, está todo mundo ligado, se deixar eu vou seguir. Não, eu já deixei o primeiro horário livre para estar realmente aqui com vocês, tá? Eu estou à disposição, vamos fazer o essencial. Me vem assim, enquanto eu explico tudo isso, me vem a seguinte pergunta: e por que razão é tão difícil para os pais adotivos conseguirem alcançar isso? Por que razão isso não é tão claro desde o início para os pais adotivos? Né? Porque nós estamos falando algo que parece um pouco óbvio. Mas mesmo sendo óbvio, e a gente percebendo isso, porque se você olhar para o seu filho, você vai ver a dor no rosto dele, o filho adotivo. Então, não tem como dizer que os pais adotivos não sabem disso. Então, o que leva os pais a terem essa dificuldade é que, na maioria das vezes, a adoção ela é praticada também por uma dor inconsciente. Muitos pais, e eu vou falar isso com muita segurança agora, porque eu já tenho uma caminhada para falar isso para vocês, eu me arrisco a dizer aqui que a maioria deles, quando adotam por uma dor, por um vazio que trazem no coração. E aí eles querem a criança com o objetivo de suprir esse vazio. Eu costumo dizer assim, para quem tem filhos, sobrinhos, e lembra daqueles brinquedos de encaixar, tem aqueles brinquedos, né? O círculo, o triângulo. Eu falo que é a mesma coisa de brincar com aquele joguinho e tentar encaixar o círculo no triângulo. O vazio nunca vai passar. Nunca. Porque esse nunca vai ser o seu filho. Assim como você nunca vai ser o pai e a mãe dele. Compreendem? Então, o que ajuda os pais adotivos é tomar consciência desse vazio e buscar resolver internamente essa dor psíquica. E eu vou lembrar mais uma vez que aqui eu estou totalmente focado no psíquico. Descobrir que dor é essa. Frequentemente, são filhos que foram gerados e que não nasceram. Foram abortos vividos que, às vezes, a mãe nem soube. Porque o corpo de uma mulher, quando se abre para a vida, a força da vida, quando um óvulo encontra um espermatozoide, nos primeiros segundos, a força da vida começa a acontecer dentro da mulher e ela se abre. Mas quando esse bebezinho morre, não importa se ele durou só 2 dias, a morte também acontece nesse corpo. Então, o fato de uma mulher não tomar consciência disso não quer dizer que a dor não esteja lá. Então, às vezes, a mulher se move para adotar uma criança em função da falta de um outro filho que foi gestado e que não nasceu. Compreendem? Por uma dor muito profunda. É uma dor muito profunda. E o que os homens fazem? Eles veem a dor na mulher, mas eles não sabem resolver, né, Rúbia? E aí, o que eles querem? Eles querem acalmar a dor. Então, eles topam a parada da adoção. E estaria tudo bem adotar, se todos tivessem essa clareza. Os pais adotivos, a clareza da ausência interna, dessa necessidade de suprir esse vazio. A clareza de que eles precisam ajudar essa criança para ficar em paz e tomar posse da identidade que ele traz no corpo, ele pudesse também sentir os pais biológicos e concordar, inclusive, com a partida desses pais. Tudo, então, ficaria bem. Mas, como tudo isso é negado, a criança cresce com uma dívida enorme com os pais adotivos, enorme, uma culpa infinita pela exclusão, e elas são obrigadas, elas se obrigam a falar que elas não importam com o pai biológico, elas ficam confusas na identidade dela, e, na maioria das vezes, elas se vingam dos pais adotivos.
se tornando agressivos, ou então desenvolvem uma obsessão por darem certo na vida a qualquer custo e fazer tudo direitinho para retribuir o que receberam. Mas dão a paz. Esse é um tema muito importante. Inclusive, tem uma série, eu vou passar para o nome dela, me escapou agora, que ela retrata exatamente isso, tudo que nós estamos falando. Ok? Eu esqueci o nome. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, doutores. Eu sei que não é fácil falar de estatística, né, tal, mas assim, a gente nos aconselhamentos, nos gabinetes, na vida ministerial, a gente vê o quanto a gente crê na adoção, prega sobre isso, a gente apoia os movimentos. Agora teve recentemente lá um movimento no mundo todo de adoção, tal. Mas a gente, lá no fundo, a gente sabe o percentual de pessoas, as estatísticas que diz o quanto eles surtam na adolescência. Eu sei que é chato falar de estatística, mas estatisticamente falando, qual é o número de pessoas que passam pela adoção bem? O número a quantidade de adolescentes, de gente que passa pela adoção bem. O maior é quem adoece, surta, fica de mal com a vida, ou tem muita gente que passa bem pela adoção? Olha, eu não tenho esse número para te dizer. Vou ser muito franca. Eu tenho muita dificuldade em trabalhar com índices. Muita. Vou explicar por quê. Tá, deixa eu só concluir, eu te passo, Rubia. Assim, ó, o fato, quando a gente diz que a pessoa está bem hoje, é um problema muito sério. Porque a nossa referência de estar bem hoje é um profissional bem-sucedido, né, com uma vida conquistada, inclusive a série. Lembrei. This Is Us, chamar a série. Ela é fantástica e ela mostra um caso de adoção muito bem-sucedida. Né? Só que a gente percebe que a pessoa fez de tudo para retribuir aquela vida dada, mas ele não tem paz. Então, os índices, eles não pegam a falta de paz das pessoas. Então, assim, eu sou uma profissional que eu venho por muito tempo desconstruindo os números e os diagnósticos. Eu sei porque eu converso muito com o Rony. Você quer entrar num viés com o Rony que não funciona, é falar de números, né? Porque tudo é mascarado, esses números. E qual é a minha preocupação? Quando você apresenta um número, por exemplo, se eu apresento um número aqui agora, ele serve para eu me apoiar na escolha que eu quero. E eu gosto muito assim, ó, muito mais do que isso, eu quero que cada um sinta no seu coração a própria experiência. Porque para a gente importa o que está acontecendo na família de vocês e na família daqueles que vocês apoiam diretamente. Né? Então, assim, eu acabo, de alguma maneira, esquecendo os números. Acho que é meio inconsciente, sabe? Acho que eles são necessários, extremamente necessários para a ciência. Nós precisamos deles para nos dirigir. Mas eu acho que quando a gente apresenta eles para as pessoas, isso mais reduz. Mais negativo. Mais negativo do que positivo. Porque a pessoa fala assim, então 50%, ela acaba pensando assim, eu vou ficar então desse lado. Que por sinal é um negativo. Né? Então, é por isso, mas a Rubia deve ter uma experiência diferente. Bem, quando eu trabalhava no juizado com adoção, a gente tinha muitas experiências exitosas, né, com adoção. Mas tínhamos também experiências ruins, né, que não davam certo. Então, a gente não deve basear realmente no quantitativo, mas no qualitativo e perceber o que isso afeta nas nossas famílias. Na nossa cultura, a adoção, hoje ela está sendo mais motivada, mas nós não temos uma cultura de adoção. Agora vamos passar lá para a Ásia. Tem uma cultura de adoção, né? É uma cultura que eles adotam pessoas. Na verdade, eles também abandonam, mas eles também adotam. Então, a adoção é uma cultura. É uma cultura. E na verdade,
a nossa cultura influencia em muitas questões, né? Então, nós temos que trabalhar isso, primeiramente, individualmente, socialmente e na cultura, na nossa cultura. Para mim, adotar eu nunca adotei, eu quero adotar, né? Para mim, adotar é muito natural, é muito brilhante, é muito bonito. Não é só bonito. Agora, uma coisa que eu queria colocar, que a Mirela falou, na questão do filho para suprir o outro, né? Isso é uma motivação errada. E uma das coisas que a gente trabalha nos cursos de pré-natal de adoção é isso. Qual é a sua motivação para adotar? Você quer adotar para suprir um filho que você perdeu? Você quer adotar para fazer o bem? Você quer adotar porque você fez uma promessa? Todos esses motivos são errados. Não, eu quero adotar porque eu quero ser mãe, eu quero adotar porque eu quero ter um filho, né? E isso nasceu no meu coração, né? Então, você tem que perceber qual é a sua motivação para adotar. A motivação para adotar é: eu quero ser mãe e eu não tenho, né, biologicamente a condição, mas eu já adotei, já nasceu no meu coração esse desejo. E a gente tem que ir trabalhando, né? Tanto é que a gente faz o pré-natal, quando a gente trabalha em vara de família, vara de adoção, de infância, a gente faz o pré-natal de adoção, que é para preparar também para a adoção. Que ele vai ser um filho que vai dar problema como os outros também. Talvez mais por causa desses segredos familiares que foram mantidos e que não deveriam ter sido mantidos. Mas, para mim, falar de adoção é uma coisa muito natural, né? E é uma escolha que cada um faz. Mas você vai ter trabalho com esse filho, como você teria com o filho biológico. Talvez alguns mais, porque ele vai ter esse segredo, que, se você quiser ter o segredo, isso vai influenciar lá na frente, né? Então, é isso que eu gostaria de partilhar. Posso perguntar? Meu nome é Moisés. Mirela, quando a coisa é invertida, eu tenho uma família constituída, tenho 3 filhos, e eu não fui um pai que adotei, eu fui um pai adotado. E aí a situação, às vezes, a gente tem que pensar. Eu tenho famílias, netos já, né? E algumas filhas e filhos, que então eu sou o pai e que não ficam... me adotaram como pai. Então, que chamam eu e a minha esposa de mãe, e que a gente senta junto e que eles estão na nossa volta. Eu acabo sempre me emocionando quando falo disso. E, às vezes, a gente fica numa situação assim porque muitas dessas pessoas têm pai e têm mãe, né? E eu traço o que tu falou da questão hereditária, tranquilo, e vejo isso, mas, às vezes, a gente confronta a situação. Eu sou um pai que fui adotado como pai. Então, é um pouquinho diferente, eu sei da situação que a gente está discutindo, mas, às vezes, a gente se vê numa situação tão confrontante porque nós preenchemos tanto dentro dessa necessidade paterna que a gente vê, né? Não são só filhos, elas não são filhos, como nem a gente costuma dizer, fazer assim uma questão espiritual, né? Filhos espirituais, não. São filhos de adoção, de entrar, e já são filhos às vezes tardios, a gente fala, de entrar na igreja, de buscar no hospital, de se o carro quebrou, ligar para você que o carro quebrou. Pai, o que eu faço? O carro quebrou. O que eu faço? Eu estou aqui na Tanzânia, o que eu faço agora? O que tu põe para me dizer, pai? Então, às vezes, são situações assim que eu queria ter mais bagagem para isso, né? E a porta não fechou. Todos os dias, meu apelido no grupo é o paizão, e é complicado, né, nessa situação. A sua pergunta é extraordinária. Qual que é o seu nome? Moisés. Moisés, eu te agradeço muito por essa pergunta, porque a resposta que eu vou te dar é uma resposta que eu também devo ouvi-la todos os dias. Eu também sou uma ajudante, eu nasci ajudando, eu me decidi seguir a vida ajudando, né? Algumas pessoas se movem ou são movidas por essa força divina nessa tarefa. Só que a ajuda, ela tem uma ordem.
inconsciente que precisa ser cumprida para que ela tenha força. Não sei se vocês já observaram, mas os ajudantes, eles pagam um preço muito alto com a própria vida. Os ajudantes, geralmente, têm um peso de vida muito grande. Na maioria das vezes, porque inconscientemente nós agimos com muito amor na ajuda, mas pouca ordem. Pouca ordem aos princípios que movem as pessoas. Então, o Senhor disse assim, ó, muitas delas têm paz. Então, eu vou lembrar, todas elas têm paz. Não importa se eles estão vivos ou se eles não estão. Se eles ficaram ou não ficaram. Então, enquanto ajudantes, nós precisamos tomar um cuidado muito grande para em nenhum momento assumir o lugar dos pais dessas crianças. Porque isso aumenta um vazio delas e elas vão precisar cada vez mais de você. Porque é assim, né? Quanto mais existe uma promessa de que eu vou conseguir preencher esse vazio com ele, tanto mais eu vou precisar dele. Entende? E isso é perturbador para as duas partes, porque no fundo a gente sabe que a gente não está suprindo esse vazio. E eles também. Mas essa tentativa, ela só evolui. E às vezes ela termina inclusive em traições sérias. Porque o que essas crianças precisam é sentir novamente o pai delas. Entendem? No Movendo-se ao Êxito, eu uso uma imagem que é só uma simbologia, tá? Eu faço uma comparação às famílias com os animais. Porque, às vezes, quando a gente sai do contexto humano, a gente entende com mais facilidade. Então, é como se fosse assim, imaginem que tem uma gatinha, que tem um monte de gatinhos. E de cá tem uma cachorrinha, que tem um monte de cachorrinhos. Mas essa cachorrinha, por algum motivo, ela não ficou. Ou ela morreu, ou ela simplesmente abandonou os cachorrinhos. A gatinha pode dar mamar para esse cachorrinho? Pode. E geralmente ela faz. Né? Isso vai ajudar a manter a vida do cachorrinho? Sim, vai. O cachorrinho precisa disso? Sim, precisa. Então, é muito bom que a gatinha faça esse gesto de amor. Só que quando eles começarem a fazer barulhinho, o gatinho vai fazer o quê? Miau. E o cachorrinho? Au, au. E aí a gatinha vai falar assim, não, cachorrinho, é miau. E aí o cachorrinho vai fazer au, au. Sabe, Moisés, eu fico sentindo assim, se eu tivesse no seu lugar, ou se em algum momento assim, isso tocasse o seu coração, e quando você olhasse para essas crianças, você lembrasse que você também tem um pai. Que talvez ele não tenha ficado, ou ficou de uma maneira que você não gostou muito, mas você tem esse pai. Então, se nesse momento você pudesse sentir o seu pai, apesar de todos os desafios que devem ser as relações, né? O pai é a figura mais excluída de casa, e aí esse é um outro tema gigantesco. Mas se você sentisse o seu pai e olhasse para essa criança ou esse adulto e percebesse o pai por trás dele, e dissesse para ele, por exemplo, olha, se seu pai estivesse aqui, com certeza ele se alegraria muito com o que você está fazendo agora. Mas falando isso sentindo a presença do pai dele. Na maioria das vezes a gente não faz isso sentindo. Gente, eu vou dizer seriamente para vocês qual é a nossa postura na maioria das vezes. A nossa postura é a postura de quem critica esses pais que não ficaram. E a gente faz um esforço danado para ser melhor do que esses pais. Porque isso alimenta o nosso ego. E está tudo certo, porque nós somos humanos, é assim que funciona mesmo. Mas compreenda, nesse momento, essa criança, ela tem uma falsa fantasia, uma falsa promessa daquilo que você entrega, porque isso não nutre a alma dela. Isso subtrai dela e de você.
Por isso que muitos ajudantes adoecem seriamente. E eu estou falando, inclusive, da minha classe, da psicologia. E a gente pode ver isso com os padres, pastores, ministros, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Porque, na maioria das vezes, a gente se move num amor infinito, numa postura real de uma verdadeira intenção de ajuda, mas inconscientemente, para nutrir uma ausência e uma dor que é nossa, a gente acolhe esses filhos que não são nossos e, sem perceber, inconscientemente, na nossa postura, nós temos uma queixa em relação aos pais deles. Então, vou dar uma dica muito valiosa. Se você tem uma queixa em relação ao pai ou à mãe daquela pessoa que te pediu ajuda, você não vai ajudá-lo. É uma falsa ajuda. Mais cedo ou mais tarde, isso volta contra você. Então, como a gente consegue ajudar as pessoas? Nos reconciliando com os nossos pais. Quando a gente sente realmente a importância dos nossos pais para o nosso organismo, independente daquilo que eles fizeram, nós não conseguimos substituir para as pessoas os pais dela. Eu no consultório eu tenho a seguinte fala, só para te lembrar, não sou sua mãe, não. Quando a pessoa está confusa, a primeira coisa que eu falo para ela, só para te lembrar, não sou sua mãe. Só para te lembrar, não sou seu pai, não. Sabe por quê, gente? Pai e mãe biológicos são os únicos que concordam com a gente exatamente do jeito que a gente é. A gente pensa muito em como é que foi dar uma criança, né? Eu tenho um julgamento por trás disso. Mas um dia eu fui me colocar no lugar da mãe que deu um filho. E eu me percebi tão egoísta. Porque mesmo que o meu filho precisasse muito, mesmo que eu entendesse que eu não tinha recursos materiais, nem psíquico, para cuidar dessa criança, no meu egoísmo eu não daria um filho. No meu egoísmo eu não daria um filho. Mesmo que isso fosse melhor para ela. E só o dia que eu senti no meu coração que alguns pais que dão os filhos, às vezes estão olhando mais para o filho do que para eles mesmos. Então, eu me entendi nesse lugar de que nós não temos o direito de julgar as pessoas. Nós temos o direito de entender como a vida funciona. E a vida funciona sob o comando de um único poder, que é o divino. Então, tem uma frase de um estudioso que eu tenho muito respeito por ele. Ele diz o seguinte: quem tem pena acusa Deus. E isso é muito forte. Porque, na maioria das vezes, na ajuda, nós nos movemos por pena. E isso subtrai força de todo mundo. Então, eu vou sugerir fortemente, tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta ali, ela já tinha pedido, eu vou citar um exemplo, e eu acredito fortemente, como todo mundo aqui presente, né, Rúbia, que a adoção, ela é bem-sucedida sempre. Mesmo quando a criança dá errado na vida, ela está viva, então ela foi bem-sucedida. Mas que eu acredito fortemente que ela pode ser bem mais leve do que tem sido, pode. Porque aqui não se trata de adotar ou não adotar. A discussão aqui é com qual postura que eu faço algo que é tão nobre. Nós só estamos falando de postura. Nós só estamos falando de como ajudar num movimento adequado que soma a vida. Porque quem estabeleceu tudo isso foi Deus. Quem somos nós para ir contra? Né? Então, ela queria fazer uma pergunta. Você falou sobre a herança que os filhos recebem. Aí você falou sobre a herança característica física, biológica, né? E quando você fala de característica psíquica, você está falando a respeito do temperamento ou das emoções uterinas, né? Que
que foi o tempo que a criança conviveu com a mãe. Você poderia explicar melhor essa questão das características psíquicas? Sim, o nosso psíquico ele é desenvolvido pelas experiências que nós passamos dentro da barriga da mãe. Tudo que a gente vive dentro da barriga da mãe permanece e segue com a gente. Tá? Nós também recebemos tudo aquilo que vem dos nossos antepassados. Os sentimentos dos nossos pais, dos nossos avós, também é transmitido para o nosso corpo. Nós somos a soma de tudo isso. Ok? Aí tem mãe que fala assim, quando eu falo isso, a mãe entra em pânico e fala, nossa, minha gestação foi muito difícil, eu tive depressão, eu não sabia se eu queria criança ou não. Eu falo, olha, seja lá o que for que seu filho passou, ele tem recurso e oportunidade para superar. Viver é isso, é superar as dores. E aquilo que você não consegue resolver em vida, você vai sim deixar para os seus filhos. Mas eles vão ter sempre a oportunidade de resolver mais tarde. Isso é viver. Hoje nós estamos passando um problema muito sério, que no momento atual as pessoas estão querendo negar a dor. As pessoas estão querendo fingir. Nós estamos num mundo que parece assim. Sabe aquela coisa de mundo encantado da Poliana? Nós estamos sofrendo justamente porque a gente nega a realidade. Por exemplo, a gente nega que os nossos pais são como eles são. Então, aí é importante nessa pergunta sua entender assim, então quer dizer que necessariamente, se a minha mãe for agressiva, eu vou ser agressiva? Então, necessariamente, se a minha mãe for passiva, eu vou ser passiva? Aí tem um fator muito importante. Os estudos mais atuais mostram que, na verdade, nós não precisamos repetir o mesmo padrão inconsciente de comportamento dos nossos pais. Bom, então, se a minha mãe é agressiva e eu não quero ser agressiva como ela, qual é a postura? Observem que aqui eu estou sempre falando sobre postura. Qual é a postura que me permite não repetir a agressividade da minha mãe? Se eu consigo reconhecer no meu sentimento a grandeza dela. Se eu consigo me alegrar exatamente como a minha mãe é, do jeito que ela é. Meu pai, na nossa cultura, a gente tem uma mania de, meu pai é frio. Meu pai é distante. Eu não vou ser como meu pai nunca. Então, tudo aquilo que você promete não ser dos seus pais, você se torna. Então, sabe aqueles comportamentos que a gente mais tem medo? Geralmente é o que a gente repete. Aí a gente pensa assim, é porque é hereditário. Não, na verdade não é. Os estudos mostram que você está livre para não repetir o que os seus pais fizeram, ou sentiram, ou são. E aí isso envolve tudo, envolve inclusive falência, dificuldade para estar com dinheiro, temperamento, que foi o que você perguntou, destino dos filhos, separações, abandonos, traições, vícios, tudo aquilo que eu excluo dos meus pais, eu repito. Ou presencio os meus filhos repetindo. Tá bom? Então, como eu fico livre para não ter o mesmo destino que os meus pais tiveram? Aprendendo a me alegrar com eles exatamente do jeito que eles são. Nós estamos num momento de uma discussão muito rasa para mim sobre gratidão. O discurso de gratidão está muito forte. Todo mundo tem uma teoria sobre estar grato. Mas gratidão não é um pensamento, nem uma fala, nem muito menos um gesto. Gratidão é um sentimento. E se tornar grato não é uma tarefa simples. É um compromisso diário de mudar uma postura constantemente. Então, eu costumo dizer assim, se a gente pudesse trocar a palavra gratidão, grato, por concordar, e a gente treinasse a partir de hoje a concordar com os nossos pais exatamente do jeito que eles são, então a gente poderia aproveitar no nosso corpo tudo de força que eles nos deram. Como nós não fazemos isso, nós somos de uma geração que prometeu fazer melhor do que os pais. E aí nós nos distanciamos dele. E quando a gente se distancia dos nossos pais, nós perdemos força.
E quando a gente perde força, a gente só aciona a dor, que está lá, que não foi superada. Mas a grandeza não. Compreendem? Então, aqui nós estamos falando de postura, uma postura interna. E a postura tem a ver com a qualidade do sentimento que você nutre. Compreende? Dá para entender tudo isso? Sim? Ficou claro? Tá bom? Então, o temperamento, ele não tem a ver. Eu venho de uma família extremamente nervosa. A nossa família é. E eu aprendi a amar isso. Aprendi a amar isso, porque isso teve excelentes efeitos. Isso me dá muita liberdade, inclusive de não ficar nervosa. Sim. Percebe? E eu também, por muito tempo, fui muito assim, falei por muito tempo sobre a disciplina do meu pai. Meu pai era muito disciplinado. Isso, por muito tempo, foi um peso. Mas, sabe, a disciplina dele me trouxe coisas grandiosas. Então, se a gente for observar, nós crescemos muito mais com as dores dos nossos pais. Se a gente pega um menino que foi abandonado aqui, ó, e coloca ele de cá. O menino que foi abandonado porque a mãe era esquizofrênica, o pai era estuprador, está preso, foi criado pela avó, que punha ele para trabalhar na rua. E aqui o menininho, criado lá no condomínio, Alphaville, com motorista, com babá, com a mãe que trabalha só meio período para poder educá-lo. Ok? Tudo bem, comida da melhor, tudo melhor. Olha as duas crianças e sintam. Agora coloca as duas crianças na vida. Quem tem mais força para enfrentar a vida? O de cá. Então, nós crescemos muito mais com os nossos pais doloridos, emaranhados, imperfeitos, humanos como eles são, muito mais. Eu fico assim, hoje eu agradeço tanto que meu pai enfrentou sérias dificuldades financeiras na época que eu estudava, e eu e a Ruby estudamos juntas, né? Da mesma época, da mesma turma. E aí, não sei se a Ruby lembra, eu que vim de uma família, de pais muito cuidadosos, né? Porque meu pai sempre fez o essencial para a gente ter o que precisava. Na faculdade, quase precisei parar e comecei a vender bijuteria na faculdade. Nunca tinha trabalhado, né? Nunca tinha andado de ônibus. E hoje eu vejo assim, o quanto foi bom eu ter passado por tudo isso. Eu aprendi a empreender lá. Se eu não estivesse passando por isso hoje, eu não estaria fazendo tudo o que eu faço, né? Mas eu tenho muitas pessoas que eu conheço também que passaram por desafios na mesma época e que ainda estão lamentando. Então, gente, na vida tudo é escolha. E eu quero lembrar vocês que a postura que eu adoto quando eu julgo um ser humano ou excluo, não tem como, eu estou indo contra Deus. Não tem jeito. Eu estou desconsiderando a existência divina. Né? E outro dia me perguntaram assim, vou até aproveitar, porque eu imagino que essa seguidora deve estar me assistindo, e ela já me fez essa pergunta tem um tempo, e eu disse para ela, se você quiser conversar comigo, pessoalmente, ao vivo, numa live, a gente conversa, mas eu preciso te responder isso olho a olho. Não vou passar um WhatsApp para falar disso. Porque tem perguntas que, se você não tomar muito cuidado, elas subtraem. Aí ela me perguntou o seguinte, Mirela, por que razão as igrejas elas falam que nós somos família e pedem dinheiro? Sim. Por que a igreja fala que nós temos lá um pai, mas na hora que a gente precisa, ele não está lá? E aí eu vou responder isso aqui para vocês. A igreja, ela precisa de dinheiro porque ela tem que ter vida. Porque ela gera vida. Porque ela contribui com a vida das pessoas. E não tem jeito de você manter uma estrutura dessa sem dinheiro.
Não tem jeito de você fazer coisas grandes sem dinheiro. O dinheiro é o principal recurso de manutenção de vida. Nós precisamos saber usar o dinheiro. E aí, quando as pessoas fazem isso com a igreja, aí é que está o problema sério. É porque essa pessoa, ela também não reconhece os papéis e a ordem dos papéis dentro da casa dela. É o tipo de pessoa que não aprendeu a se alegrar com os pais, apesar de tudo que os pais fizeram. Então, nós precisamos, enquanto ajudantes, tomar cuidado para não prometer para essa pessoa que vai ser o pai que ela está reclamando dele. Compreendem? Toda organização precisa de dinheiro para sua manutenção. E se você vai lá e usa o que ela te dá, o mínimo que você tem que fazer é retribuir. Isso é digno. Ninguém tinha que explicar isso para vocês, nem para mim, gente. Isso é óbvio. Isso é tão óbvio. Essa água que está sendo servida tem um preço. Compreendem? E por que razão uma pessoa não entende isso? Porque ela ainda não agradeceu o que ela recebeu dos pais dela. E ela continua exigindo que o outro seja o paizinho que dá tudo e ela não faz nada de volta. Isso é muito sério. É muito sério porque nós participamos disso e nós nutrimos isso o tempo inteiro. Então, o que eu acho mais importante para dizer para vocês hoje é que a origem deve ser honrada. Eu tenho observado, e Bert Hellinger fala disso também, que muitas pessoas vão até a igreja porque do tipo assim, não, mas com esses pais meus aqui, para dar certo só na igreja. E elas acham que indo até a igreja estão tendo contato direto com Deus. Entende? Elas se sentem, inclusive, melhor do que os pais, porque elas têm uma religião e os pais estão perdidos, e ela não está mais perdida. Só que os estudos da psicologia mostram que não tem como você entrar em contato com a força da vida sem passar pelos seus pais. Até porque foi a força da vida que entregou esses pais para vocês. Quem escolheu o pai de vocês? Vocês escolheram? Não. Possivelmente, se tivesse escolhido, teria trocado. Né? Mas não. Então, quando a gente faz essa aproximação interna dos nossos pais, então, sim, a gente sente essa força divina acontecendo. Porque não há nada mais divino na vida do que o seu próprio corpo. O seu corpo é a sua casa, é a única coisa que te pertence. A hora que tirarem o seu corpo de você, a vida acabou. É a única coisa que te pertence, mais nada te pertence. E nesse corpo estão presentes os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, e nada disso muda. Eu sei que você vai perguntar. Primeiro, eu quero saber o seguinte: aquilo que for respondido, aceita a resposta. Se você não concordar, não tem problema, tá bom? Porque às vezes ele vai perguntar uma coisa que já foi respondida, tá bom? Baseado no que a Mirella falou, que muita coisa vai ser respondida. Se você sentir, então... Agora é o seguinte, eu queria saber quais temas nós temos aqui ainda para responder por causa do horário, tá bom? Tem algum tema diferente da adoção? Sonho. Sonho repetitivo. Certo. O seu tema é? Dentro disso aí mesmo que ela falou, por exemplo... Mas ela não respondeu o que você quer perguntar? Não. O que você quer perguntar? Então, você direto aí na pergunta, vai lá. Uma criança que foi abandonada, digamos assim, né? Foi deixada lá no orfanato. Aí, essa criança cresceu tudinho e saiu. Aí, ela procura os pais. Certo. Né? Com o tempo, ela sabe quem que é o pai, a mãe, procura. Mas esses pais sempre... Os pais não a recebem como é gostaria de ser recebida. Nunca recebe. Ela sempre vai, mas esses pais nunca recebem
rejeita ela, né? Ok. No caso. Qual que deve ser a postura dela? Exatamente. Perfeito. Já que a família, os pais, é tão importante para esse indivíduo Beleza. seguir. Ok. Projeto de vida. O que você quer? O que você gostaria de perguntar sobre o projeto de vida? Não, a questão é o seguinte, ela falou dos sonhos, né? Tira o microfone, é só ouvir o que ele quer falar. Eu quero saber sobre uma pessoa que já teve um sonho, não conseguiu realizar e depois parou de sonhar. Isso é algo... Parou de sonhar todos os sonhos. Ele não tem um conseguiu outro mais sonho. almejar nada e nem... Certo. Mais alguma pergunta diferente? Pode perguntar, gente. É porque a gente tem que pegar tudo por causa do tempo. Nós vamos ter que ser objetivos, nós não conseguimos responder as demandas de vocês. Quando a gente percebe, por exemplo, que tem alguém na igreja que ela precisaria de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, mas ela é tão inacessível de aceitar, ou até mesmo perceber que ela está precisando, como que a gente, porque ela falou assim, né, que a gente não deve nunca abandonar uma pessoa, nunca deixar a pessoa, mas você chega numa situação, eu tenho um caso, a pessoa, ela gosta de cantar, ela canta mal, no meu ponto de vista, do ponto de vista de muitas pessoas também, mas ela, o negócio dela é estar cantando. Eu tenho um projeto que chama Cuscuz com Jesus na minha casa, que reúne mulheres, né, e eu quer cantar no cuscuz. Eu dei a oportunidade para ela cantar no Cuscuz com Jesus. Ela cantou várias. Posso fazer a pergunta mais rápida assim? Uma pessoa que você quer ajudar, você quer descobrir a forma de ajudar essa pessoa sem ofender, uma coisa que ela não... Vez ela mesma percebeu que não teve a mesma. Sim, e aí? E ela parou de ir no Cuscuz porque agora ela não. Ela ficou ofendida porque ela descobriu que... Tá bom, não, tudo bem. Certo. Você quer saber o quê? Para ajudar uma pessoa... E aí ela, por exemplo, ela não gosta mais de receber as mensagens, porque eu também mando mensagem todo dia com audiolivro. Você tá? Entendi. Perfeito. Então, a forma de ajudar, a ordem de ajudar, certo? Dessas perguntas, Rubens, qual você acha que você consegue responder aí? Bem, essa questão dessa, né, essa irmã aí, tem que respeitar ela nesse momento, né? Na verdade, ela entrou em contato com a dificuldade dela e isso é necessário. A gente tem que entrar em contato com as nossas dificuldades. Eu tenho alguns talentos, mas tem talento que eu não tenho. Então, não tem que exigir de mim aquilo que eu não dou conta. Então, continue fazendo o seu trabalho de enviar mensagem e aceitando ela, porque, na verdade, ela entrou em contato com a dificuldade dela. Ela não tem dom para cantar. Não, mas deixa ela, né? Então, ela está descobrindo. Na verdade, ela já está descobrindo. Entrando em contato com isso. E você acolher ela, né? Nessa dificuldade, acolher. Né? Gente, olha só, vou falar algo sério sobre a ajuda. Eu vou tentar ser breve, tá? Nós nos iludimos muito com a ajuda. Nós achamos que nós estamos ajudando pelo outro, mas isso é uma verdadeira enganação. A gente não ajuda pelo outro, a gente ajuda pela gente. Porque quando você ajuda, todo mundo se sente muito importante na ajuda. É muito bom você sentir que ajudou alguém, principalmente alguém que está incomodando várias pessoas. Você ser vista como, a Mirella ajudou aquela pessoa que todo mundo achava que estava precisando de ajuda, porque ela não era boa naquilo que ela estava fazendo. Sabe o que me vem dessa mulher, dessa pessoa? Quanta força! Quanta força! Ela não canta bem e estava cantando. Então, essa ajuda ajudou ou atrapalhou? Somou ou subtraiu força? Dela e de todo mundo. Gente, eu não nego a ajuda. E eu vou dizer para vocês, uma das coisas que vocês precisam aprender se vocês são ajudantes. Quando a gente ajuda, a gente dá para o outro o que ele precisa e não o que ele quer. Nesse caso, não era ela que precisava de ajuda. Eram as outras pessoas que precisavam entender
que há diferenças. E não é porque há diferenças que ela tinha que se calar. Percebem? Então, quem precisa de ajuda? Se você não é perfeita para estar lá, então não vai. Sim. Vamos esquecer só as palavras. Olha só, vou ajudar vocês naquilo que eu falei no início. É que nós não estamos falando certo e errado. Vamos só esquecer que as pessoas não reagem pelo que a gente fala, nem pelo que a gente pensa, mas pelo que a gente sente. Então, essa pessoa estava lá cantando, que é o que faz bem para ela. Todo mundo que estava presente sentiu o quê? Vamos devagar, vamos lá, só para a gente sentir. Então, quantas pessoas olhavam para ela e se sentiam desconfortáveis com ela cantando, ela reagia ao sentimento das pessoas, não ao que as pessoas estavam fazendo, nem falando e nem pensando, porque as pessoas tinham boas intenções, mas ela só estava sentindo o sentimento. Então, quando ela continuou se movendo e foi para o grupo, o sentimento das pessoas possivelmente não mudou, por isso que ela não ficou. Porque tem gente que consegue cantar, tem gente que não. É isso que eu estou mostrando para vocês. Então, as pessoas reagem aos sentimentos. Então, em alguns momentos, é exatamente isso que a Rubia falou com muita elegância, eu só estou aprofundando. O que a gente precisa é concordar com a pessoa do jeito que ela é. Essa é a melhor ajuda. Então, alguns critérios sobre a ajuda, tá? Primeira coisa, nós não damos para o outro o que ele quer. Nós só damos para ele o que ele precisa, mesmo que ele não vá concordar. Só que a gente só faz isso, primeiro ponto, quando a pessoa pede. Se a pessoa não pede ajuda, você não tem o direito, na psicologia, de se mover até ela e oferecer ajuda. Quando a gente faz isso, a gente não está fazendo isso pelo outro, nós estamos fazendo isso pela nossa dor não curada. É muito fácil a gente se distrair na ajuda, porque a gente se sente importante, a gente se sente útil e a gente não enxerga as nossas próprias dores. Então, os estudos da psicologia mostram assim, a gente só ajuda quem pede. Na hora que a pessoa te pedir, aí você vai dizer para ela o que ela precisa ouvir. E não o que ela quer. Compreendem? Sem medo, sem intenção e sem querer que a pessoa tenha a mesma opinião que você. Porque se tem uma coisa que dá força, é você ouvir a opinião do outro, você pode não concordar, mas você pode ouvir. Né? E, de preferência, que essa pessoa também tenha a oportunidade de retribuir, porque se ela não tiver a oportunidade de retribuir, essa relação vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais desafiante. Ok? Então, só para reforçar, não tem a ver com o que a gente pensa, nem com o que a gente faz, mas com o que a gente sente. Dentro disso aí, da pergunta dela, a visão que eu entendi do que ela falou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da igreja. Nós temos na nossa sociedade hoje pessoas que, claro que é uma falta, né? Toda falta gera excesso de alguma parte, mas, por exemplo, hoje a gente tem várias pessoas que você vai doar, você vai fazer, você vai expressar um sentimento para ela de ajuda ou de reconhecimento. E no caso, como é o exemplo dela, se você não der exatamente o que ela quer, ela rejeita e ela não quer nada. Entende? Sim, entendo. É o caso que eu entendi que ela falou. Não é o fato da aceitação. Todo mundo aceita. Mas, por Então, exemplo, vamos lá. eu estou fazendo um evento e eu tenho lá 1000 mulheres. Então, é claro que eu vou chamar todas para trabalhar e, com certeza, é o mínimo que vem. Dessas mínimas que vem, a gente vai e procura aquelas que têm esse sentimento de que ninguém me aceita, ninguém me quer, porque tem vários no nosso meio. E mesmo que você delega, eu, por exemplo, vou lá e delego para a pessoa.
e ela vai me dar a resposta. Que, ó, tá com você, você faz. Eu dou essa oportunidade para ela me mostrar o que ela pode fazer para mim. Só que aí, no caso, a pessoa não faz, né? A gente tem que ter sempre um plano B, porque quando você confronta ela dessa maneira, ela não faz, ela não vai te entregar o correto. Porém, ela ainda continua, tipo, hoje, amanhã eu não chamo ela, e ela não participa de nada mais. Ok, foi muito clara. Se você tem um resultado a ser cumprido e está sobre a sua ordem executá-lo, ela não deu resposta, você precisa realmente ter o plano B. Tá? E se a pessoa é assim, você está dando oportunidade para ela e ela não está cumprindo, não tem como você mudá-la. O que nós precisamos na ajuda é justamente isso, é entender que a ajuda tem limite, e o limite é o que o outro está disposto. Agora, o que nós precisamos é suportar. É suportar que ela vai sair, ela vai falar mal de você, ela vai falar que você fez errado, entende? E é a maneira que ela tentou te ajudar e você não quis. Isso é a maneira da pessoa ser, é o padrão inconsciente dela. O mais importante da ajuda, gente, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que vocês estão ocupados com o que o outro tem que fazer. Quando você ajuda, você não foca no que o outro tem que fazer. Você foca naquilo que você tem que fazer. Então, enquanto ajudante, uma das coisas principais que a gente precisa trabalhar é a capacidade de suportar rejeição e discordância, porque para ajudar, você tem que realmente ajudar no que a pessoa precisa. Compreende? Então, nesse caso, o que você vai falar? Você vai ser claro com ela, fulano, eu te pedi a tarefa assim, assado, nesse prazo, você não conseguiu, eu vou precisar colocar outra pessoa, eu sinto muito, mas estou à disposição, caso você queira cumprir do jeito que precisa. Sim. Então, aí nós temos duas chances, tá? A chance de você olhar para o outro e enxergar ele como um adulto, que tem a capacidade cognitiva de entender no mesmo nível do que você e resolver, e aí você trata ele nesse nível, ou você pode olhar para ele como se você fosse superior, maior, soubesse mais, tivesse mais para dar do que ele, que não está conseguindo, porque é pobre coitado que não dá conta. Quando você olha dessa maneira, então aí você vai tratar como uma criança. Aí o problema que você vai ter, a pessoa que está nesse padrão de comportamento que você está falando, ela vai trazer dificuldade das duas formas. Se você olhar para ela como adulta e se você olhar para ela como criança. Só que se você olhar para ela como criança, o problema é mais sério, a longo prazo. Então, assim, se vocês estão dispostos a ajudar, a primeira coisa que vocês precisam trabalhar com vocês é o medo da rejeição. Porque quem é ajudado nunca aceita a ajuda. Quando ela é uma ajuda séria, firme, no ponto que a pessoa precisa, ela não aceita. E está tudo bem, faz parte. A nossa tarefa não é dar para o outro o que ele precisa. Não é dar para ele o que ele quer, é dar o que ele precisa. Ok? E o primeiro caminho da ajuda é você encontrar a saída para você. Porque a gente não dá para o outro um caminho que a gente não percorreu. E aí a gente precisa de aplauso. Aí a gente ajuda para ter aplauso. A gente ajuda para se sentir querida, para se sentir útil, para se sentir bem. E essa ajuda aliena, principalmente você, muito mais do que o outro. Então, às vezes, o ajudante é o que mais precisa de ajuda. É o que mais... Eu vou dar uma dica séria para vocês. Tem 25 anos que eu pratico isso. Se você tem uma necessidade enorme de ajudar aquela pessoa, não se mova até ela. Não se mova. Porque você não está indo por ela, você está indo por você. Você não está indo para ajudá-lo. Você está indo para obrigá-lo a te ajudar. Então, você já perdeu força. Só vai sair problema dali. Quem realmente encontrou o caminho, está em paz, não tem essa necessidade de insistir que o outro precisa da sua ajuda. Então, às vezes, isso não é uma ajuda, isso é um atrapalho. Às vezes, isso subtrai força. E quem paga o preço maior disso? Os nossos filhos. O nosso casamento. A nossa saúde. Gente, não existe nada mais sério
em termos de profissão, de movimento na vida, do que querer ajudar as pessoas. Sim. 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 O pai estava lá. Você sabe o que ajuda? Enxergar a realidade como ela é. Olha, a pessoa é um adulto. É um adulto. E um adulto que está dando birra na sua frente como uma criança, eu vou explicar de uma maneira muito clara. Ele fez isso com o pai, com a mãe dele, então ele faz isso com todo mundo. Ele não concorda com os pais dele, vai concordar com você? Não vai, não é você que vai educar esse adulto. Agora, quando a gente é uma ajudante que está se movendo muito mais em função das nossas dores do que da dor do outro, a gente quer a importância de resgatar a pessoa. Entende? Então, o que a gente precisa? Desistir disso. Nós precisamos conhecer a nossa própria dor. E quando você conhece, você realmente ajuda. Sabe porque uma criança, quando ela dá birra no supermercado, você fica lá, meu filho, levanta, vem cá, lá, insistindo, o que acontece com ela? Ela continua. Mas se você olha para ela e fala, tudo bem, fica aí, se vira, o que acontece? Mas você precisa ter esse sentimento com quem você está ajudando. Olha, tudo bem, se você quer fazer essa escolha, não é fingir isso, é realmente ter a concordância. Nós precisamos aprender a nos alegrar com as pessoas como elas são, inclusive com as imperfeições dela. Está tudo bem, se a pessoa não quer, se ela quer continuar virando as costas, falando de você por trás, fazendo um grupinho, está tudo bem. Isso só mostra que ela está lá nos 7, 8 anos de idade dela. Agora, você pode se comportar como uma mulher de, no meu caso, 44 anos, ou ficar lá igual adolescente. Não, fulana, não fica com raiva de mim, não, porque eu não queria isso. Compreende? Então, enxergar as coisas do jeito que elas são. Quem ajuda tem essa clareza. Então, qual é a orientação mais séria que eu dou para vocês hoje? Cuidem da própria dor. Enquanto a dor do outro te incomoda profundamente, quem está precisando de ajuda é você. Nós que trabalhamos com pessoas, né, nós temos a possibilidade de desenvolver a codependência. Né? O que é a codependência? Falando aqui o que a Mirella estava falando. Mirella. A gente tem a necessidade de ajudar o outro por causa de nós mesmos. Né? E isso tem a ver com a ausência do nosso próprio self. Né? Nós que trabalhamos pastores, psicólogos, que trabalhamos na área da saúde, a gente tem a grande possibilidade de desenvolver codependência. E a codependência hoje é um dos grandes problemas. Codependência. Isso. Codependência é a dependência de ajudar o outro. A gente desenvolve um falso self, né? Uma necessidade extrema de estar fazendo tudo pelo outro. Eu trabalho com dependentes químicos. Nós temos muitas mães que são codependentes. Então, elas fazem tudo pelo filho, como se eles fossem crianças, mães e pais. Né? E, nisto, elas se defraudam. Elas deixam com que os filhos ou as pessoas que têm a dependência, qualquer tipo de dependência, façam tudo e anulem o seu próprio self. Então, a codependência é a grande ausência do meu eu. E eu preciso fazer algo para completá-lo. Nós que trabalhamos em ajudar pessoas, muitas vezes nós podemos desenvolver a codependência, né? A dependência de ajudar o outro para se completar. Né? Pastores, líderes, professores são grandes vulneráveis a isso. Então, é a ausência do próprio eu e eu preciso de ter um outro para me completar. Eu sou boazinha demais, mas, ao mesmo tempo, eu sou controladora. Né? O codependente, ele controla a vida do outro. Ele pensa, você tem que fazer igual eu estou pensando, para que você se saia bem. Né? Ele é bonzinho, sim, ele faz tudo, mas ele tem algo em troca. Então, nós não somos tão bonzinhos assim, não. Né? Nós temos um interesse por trás. Mães aqui sabem disso. Né? Muitas vezes a gente tem a tendência. Né? Eu não sou mãe, mas eu sou mãe, eu tenho uma filha adotiva. Né? Então, a gente tem a tendência de querer controlar. E isso
é um egoísmo, né? É para a gente completar-se algo. Então, é importante a gente tomar cuidado com essa questão da codependência. E é uma dor muito grande. Na verdade, a gente tem uma dor, né? E a gente quer suprir essa dor nessa situação. Nós precisamos ter o cuidado disso, de não depender demais de completar o outro para nos sentirmos completos. Vou acrescentar algo ainda sobre isso, importantíssimo isso que a Rúbia falou. Se deixar eu ficar aqui até amanhã, gente, né, Rúbia? Mas eu vou dizer algo importante. Não, nós vamos concluir. Não, a gente marca um próximo momento. Mas olha só, isso que a Rúbia falou é bem importante. Sabe por quê? Frequentemente, quem vai para a ajuda é porque está adoecido e não percebeu. Eu vou dizer de novo, as pessoas que se movem para a ajuda, não importa se é uma ajuda profissional ou espiritual, ou seja qual for, na maioria das vezes, elas vão porque elas estão psiquicamente doentes. E quando ela está ajudando, é como se ela passasse uma anestesia. Por isso que a codependência, ela precisa, ela fica dependente. A ajuda é um vício. Entende? Só que a gente corre o risco de entrar na arrogância, no sentido literal da palavra. O que significa arrogância? Rogar significa pedir. Arrogar significa não pedir. Nós, ajudantes, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque como a gente fica anestesiada com o ego, com a importância de que o outro precisa de mim porque eu ajudei, a gente se perde nisso. E a gente não enxerga a própria dor. Então, nós precisamos treinar a humildade, no sentido literal da palavra. Humildade vem de humus, que significa terra, pés no chão. Nós precisamos colocar os pés no chão e compreender o para que eu estou tão incomodada com a dor do outro. Está claro, pessoal? E aí eu já vou seguir na pergunta dela. Pode ser, Rony? Tá? Ela perguntou o que um filho deve fazer quando ele insiste com o pai adotivo, o pai biológico e a mãe, para ser reconhecido, e esses pais não fazem isso. Então, nós temos 2 pontos importantes. Bert Hellinger, que foi quem falou sobre adoção, nessa profundidade que a gente trouxe aqui para vocês, ele diz que se os pais deram a criança não tem que ir atrás. A criança não tem que impor a presença dela, ou o adulto. Porque se os pais fizeram isso, esse foi um movimento interno, uma decisão que os pais tomaram, é em função de uma dor muito profunda. É em função deles estarem emaranhados no destino de uma família de uma maneira muito dolorida para eles. E não tem como esses pais seguirem sem culpa. Então, Bert Hellinger fala que os filhos que realmente conseguem encontrar no coração o agradecimento pela vida, eles entendem isso e se mantêm distantes. Que essa é a postura que mais ajuda. Então, quando a gente fala aproximar dos pais e concordar com esses pais do jeito que eles são, é no coração. Porque olha aqui, o Rony, o pai dele está aqui, como seu pai está aí. Você sente como se eu estivesse tocando o seu corpo. Seu pai e sua mãe, esse que você está insistindo para te aceitar, está aqui. Você não tem que ir lá na cidade onde ele está para poder senti-lo. Mas, na maioria das vezes, eu vou falar o que eu percebo na minha experiência de consultório. Tá? E eu trabalhei um tempo, eu sou psicóloga jurídica e criminóloga, então trabalhei por muito tempo nessa área também. Quando os filhos vão, na maioria das vezes, eles não vão com a postura de, por favor, pai, eu só quero te ver. Por favor, mãe, eu só preciso de um pouco da nossa história. Na maioria das vezes, a gente vai de uma maneira arrogante. A gente vai para esse pai ver que a gente deu certo, independente dele. Então, o coração ele não está em paz. Porque se tivesse, não obrigava, não insistia, entendeu? E é interessante que, quando o coração entra em paz, o mais natural de acontecer é que os pais venham.
porque eles precisam. Mas, na maioria das vezes, os filhos que vão atrás, eles vão exigindo. E aí eles vão como se eles fossem grandes, eles fossem bons, porque eles superaram, porque eles venceram, entende? E aí, quando a pessoa vai nessa postura, a tendência dos pais é se afastar. Tá bom? Então, aí a minha orientação é: observe qual é a postura que esse movimento está sendo feito. Para que isso? Se for para realmente sentir e ficar em paz com esses pais, isso não precisa ser fisicamente. Mas, na maioria das vezes, quando a pessoa se acalma e fica tudo bem, isso acaba acontecendo. Né? Como falar isso com a criança que está insistindo nisso? De uma maneira bem clara. Meu filho, você precisa aprender a respeitar o seu papai. Do jeito que ele é o pai certo para você. Do jeito que ele fez, foi o suficiente. Você já recebeu tudo o que você precisava dele, que era a sua vida. Está tudo bem. Ele está no seu corpo. Criança, você faz assim, eu tenho uma sobrinha que a mãe dela não ficou, por questões pessoais, precisou partir. Né? E vem muito pouco, às vezes não vem. Né? E eu falo para ela assim, meu amor, pega aqui no seu coraçãozinho, ó, e põe a mãozinha dela assim no coração. Aí eu falo, tá vendo seu coração batendo? Parte dele é a mamãe. Tá tudo bem. Se seu papai vier, ou se você for algum dia, tá tudo bem. Se não for também, tá tudo bem. Do jeito que ele é o seu papai. Enquanto isso, eu cuido de você. E a gente vai se divertindo. A psicologia que você está abordando aí, o perdão não precisa ser uma coisa presencial. Ele nunca é. Se há necessidade de ser presencial, porque o coração ainda não alcançou. Ele nunca é. Se a motivação dessa criança for em aproximar dos pais, for ser novamente parte daquilo, parte dos pais, eu tenho uma experiência, né, bem próxima a mim, que não deu certo. Olha só. Essa tentativa, mas não funcionou. Então, vamos lá. A gente precisa entender assim, ó, se a expectativa da criança for ser parte, primeira coisa que a gente precisa entender, já é parte. Nunca deixou de ser. Compreende? Agora, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas vão fazer esse movimento aqui, e na ação, e não no coração. Então, vamos lá. As crianças adotadas precisam dos pais adotivos para fazer isso. E o que eu percebo é que, muitas vezes, o pai adotivo e a mãe adotiva, eles entendem isso, e aí eles se movimentam porque eles entendem, mas eles não sentem. Então, eles não estão de coração aberto. E quando eles não estão de coração aberto, o que acontece? A criança se sente culpada, porque ela recebeu muito dos pais. Então, é como se ela fosse trair agora os pais adotivos. Então, ela não se abre. E a outra família, olha o tanto que isso é sério. E os pais biológicos têm uma dívida existencial enorme com os pais adotivos. Então, se eles não sentem que os pais adotivos realmente liberaram, então eles não recebem essa criança. Compreende, gente? Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com teoria. Aqui eu só falo de sentimento. Porque, sabe, não tem como essa criança não se encaixar. Não tem como. O encaixe é lá. É círculo com círculo, triângulo com triângulo. Na família adotiva é triângulo com, olha lá, tentando bater. Compreende? Tá? Então, quando isso acontece, isso tem mais a ver com o sentimento dos adultos. E a criança, ela fica querendo pagar essa dívida para os pais adotivos. Gente, é tão desafiante para ela, porque ela ainda sente culpa em relação aos irmãos, porque ela sente que está roubando o espaço dos irmãos adotivos. É um desafio enorme. Então, na verdade, se está tudo em paz e os pais adotivos levam a criança até os pais biológicos, e mesmo que os pais não possam ficar, mas fica tudo bem, tudo se acalma. Tá? Então, na maioria das vezes, isso acontece em função dos sentimentos. Quero agradecer.
quero pedir aqui às minhas amigas que almocem com a gente, se for possível. E lá vocês têm a liberdade de conversar. Claro, deixar comer, né, gente? Que é importante. Mas tem liberdade. Eu vou ficar devendo o sonho, o projeto de vida aqui. Não que a gente não possa falar nisso hoje ainda, mas vocês têm toda a liberdade de conversar lá. Quero agradecer, Rúbia. Você pode almoçar com a gente? É? Você pode, Mirela? Então tá bom. Agradecer vocês, agradecer o espaço, tá? E nós nos colocamos à disposição aí para servir.